veremos um pouquinho sobre circunferência e perímetro. Como nós podemos ver aqui, uma circunferência possui no centro dela um ponto, que nós chamamos de centro, e toda a circunferência vai possuir uma medida que é do centro até a parte de fora do círculo, que nós chamamos de raio. Então, essa medida que vai do centro até a medida externa do círculo, nós chamamos de raio. Então, esse é o raio de uma circunferência, né? Então, esta medida de raio, né, é a mesma em qualquer sentido da circunferência. Então, é a mesma medida do centro. É a mesma medida do centro até aqui. É a mesma medida do centro até aqui. Então, essa medida de raio é a mesma em toda a circunferência. Se eu medir do centro até a extremidade da circunferência, essa medida de raio vai ser a mesma medida, tá? Existe também uma fórmula para a gente calcular o perímetro ou o comprimento da circunferência. O que seria esse perímetro? Se eu colocasse uma corda na parte de fora do círculo e fosse medir, esse seria o perímetro ou comprimento da circunferência, tá? Então, esse comprimento, esse perímetro, nós temos uma fórmula para calcular. Essa fórmula é dada por comprimento da circunferência, né, ou perímetro, vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes o π vezes o raio, né? O π é uma letra grega, né, que nós atribuímos o valor de 3,14. Então, o π vale 3,14. Qual que é a origem do π, né? Começou os estudos com ele, feitos por Arquimedes na antiguidade, né, onde ele tinha o perímetro de uma circunferência e o diâmetro de uma circunferência. E essa relação perímetro sobre diâmetro sempre dava uma constante, que era 3 alguma coisa, 3, alguma coisa. Ao longo do tempo foi se estudando essa constante e chegou ao valor que nós temos hoje de 3,14 e muitas casas decimais. Então, ele é um número, não só é 3,14, ele é um número irracional, né, que não tem fim. Então, é 3,14 e um número que vai continuando, né, e até hoje não tem esse número exato, porque ele é um número irracional. Mas, para podermos fazer os cálculos de maneira aproximada, nós adotamos o π, né, com um valor aproximado, né, de 3,14. Então, na maioria dos cálculos, usando π igual a 3,14 é suficiente para chegarmos a uma boa aproximação. E o diâmetro, né, ele é a medida, né, do diâmetro é de um ponto de uma extremidade até a outra extremidade. Então, o diâmetro, nós falamos, né, que ele é 2 vezes o raio. Porque se o raio vai pegar metade, né, o diâmetro ele vai ser 2 vezes o raio. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, é importante a gente saber disso. O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, uma outra maneira de calcularmos o perímetro, né, seria igual ao π vezes o diâmetro. Ou, aquela outra forma que a gente viu, perímetro de uma circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, né? Vamos agora fazer alguns exercícios para poder fixar essa ideia de perímetro, que significa ele. Então, em uma rotatória foi projetada para ter um raio de 4 metros. Então, vou ter aqui uma rotatória
a rotatória, né? Que o raio dessa rotatória, o raio dela, vai ser de 4 metros. Então, vou pegar aqui, ó. O raio dessa rotatória vai ser igual a 4 metros. Dessa forma, qual é o perímetro que a rotatória deve ter? Então, qual que é o perímetro, né? Ou qual que é o comprimento desta circunferência? O comprimento da borda, né? Ou perímetro, tá? Então, vamos ver aqui. Para calcular o perímetro, né? Perímetro, ou o C, ou perímetro, né? O comprimento ou perímetro, nós usamos a fórmula, né? 2 vezes o π vezes o raio, né? Então, vamos substituir. Perímetro é igual a 2 vezes o π, nós sabemos que é 3,14, né? Então, o π, 3,14, e o raio, né? Nós sabemos que é 4. Então, aqui eu substituo, coloco 4. Aí é só fazer a conta, né? Vai ser igual a 2 vezes 4, 8, vezes 3,14, né? 2 vezes 4 vai dar o 8, e multiplico por 3,14. Então, vou fazer aqui do lado, né? Vou fazer aqui embaixo. Então, vamos lá, continuando aqui. 3,14 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1, 1. Com 3, 11. 8 vezes 3, 24. Né? Com 1, 25. 25,12. Então, o perímetro é igual a 25,12 metros. Então, nesta circunferência, o perímetro, né, o comprimento da borda dessa circunferência, vai valer 25,12 metros, com um raio de 4 metros. Agora, nós veremos outra questão, né? No caso aqui, uma questão do Enem 2014, né? Usando, na qual esta questão, nós teríamos que saber a fórmula do perímetro, né? Perímetro de uma circunferência, 2π vezes o raio, né? Então, vamos lá. Um homem determinado a melhorar sua saúde resolveu andar diariamente numa praça circular. Então, vamos começar aqui, ó. Então, ele estava andando numa praça circular, né? Um círculo, que há em frente à sua casa. Todos os dias, ele dá exatamente 15 voltas. Então, vamos anotar aqui, ó. Que ele, todo dia, dá 15 voltas em torno da praça, que tem 50 metros de raio. Então, qual que é o raio aqui, né? O raio vai ser igual a 50 metros, o raio. Use 3 como aproximação para π. Né? Qual a distância percorrida por esse homem em sua caminhada diária? Né? Então, primeiramente, nós temos que ver qual que é o valor de uma volta. Quantos metros tem uma volta dessa praça? Qual que é o comprimento da circunferência? Então, vou usar aqui a fórmula, né? P é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que vai ser igual, né, a P igual a 2. O π, nós vamos usar o valor de 3, porque deu aqui na prova. 3 vezes o raio, que é 50. 2 vezes 3, 6.
vezes 50. Então, vamos fazer aqui, ó. 50 vezes 6, 0, 30. Então, o perímetro ou o comprimento dessa praça, uma volta, né, seria 300 metros. Né? Como ele dá 15 voltas, então eu vou ter que multiplicar 300 por 15 voltas. Vai dar 5 vezes 3, 15, né? Uma vez 0, 0. Uma vez 0, 0. Uma vez 3, 3. Então, o valor total das 15 voltas é 4.500 metros, né? 4.500 metros. Então, nós sabemos que 1 quilômetro, né? É igual 1 quilômetro, né? É igual a 1.000 metros. Então, a resposta que mais se aproxima, que é a correta, né? É 4,5 quilômetros, pois 4.500 metros vai ser igual a 4,5 quilômetros. Uma maneira de nós encontrarmos esse valor seria fazer pela regra de 3, né? Eu teria aqui 1 quilômetro igual a 1.000 metros, né? Faria aqui uma regrinha de 3. Vamos lá, então. Eu teria 1 quilômetro igual a 1.000 metros, 4.500 metros igual a x. Então, ficaria multiplicando em cruz, né? 4.500 igual a 1.000 vezes o x. Aí o x seria igual a 4.500 dividido por 1.000, né? Que daria 4,5 quilômetros. É uma outra forma de achar a resposta. Então, a resposta correta seria 4,5 quilômetros. Usando a fórmula do perímetro, nós conseguimos achar, né, a resposta correta. Então, era isso. Um pouco de perímetro, alguns cálculos que nós vimos hoje, né? E algumas propriedades de uma circunferência. Beleza? Muito obrigado.